E antes da gente mostrar um pouco do que a gente faz com o Stipper, eu queria falar um pouquinho dessa trajetória até eu chegar no Stipper, né? Eu sou biomédico de formação, 30 anos já de formado biomédico. Eu sei que não aparento idade, mas só de formado já tenho 30 anos, 20 de acupuntura, né? E a minha grande frustração, quando eu comecei a trabalhar com acupuntura, eu não conseguia atender todo mundo, né? Primeiro, nem todo mundo aceita agulha. Segundo, crianças, a gente não vai colocar agulha em criança, né? Não deixa, não para quieto na maca, né? Então, o que eu faria, né? Comecei a estudar um monte de outras técnicas que poderiam me ajudar, né? Técnicas não invasivas. Aí eu comecei a estudar homeopatia, ótimo, maravilhoso, né? Um grande trunfo, é um grande recurso. Comecei a estudar fitoterapia, ótimo recurso, maravilhoso. Comecei a estudar fitochinesa, perfeito. Combinava tudo com a medicina tradicional chinesa. Comecei a estudar magnetoterapia. Aí eu me apaixonei de verdade. Gostei tanto de magnetoterapia e estudo tanto isso, que eu acabei escrevendo um livro, Magnetoterapia Clínica, né? E eu dou o curso de magnetoterapia clínica em várias cidades do Brasil, Porto Alegre, Rio de Janeiro, no SEATA, aqui em São Paulo. Um curso muito legal, um curso de 12 horas, que vai desde o beabá da magnetoterapia até passar por sugestões de pontos, né, e de tratamentos bem detalhados, né? E há mais ou menos uns 10 anos, né, não posso nem precisar se tudo isso, talvez um pouco mais, eu conheci o Stipper. Eu acho que eu e a Janete somos os mais antigos com o uso do Stipper. Assim que chegou no Brasil, a gente começou a trabalhar com o Stipper. E eu tive uma grande surpresa. Primeira surpresa que eu tive: tudo que se faz com agulha, e sem exceção, você faz com Stipper. Tudo sem exceção. Tá? Então, para quem nunca trabalhou com Stipper, os acupunturistas que nunca trabalharam com Stipper, tenha isso em mente. Tudo que você faz com agulha, você consegue fazer com magneto, você consegue fazer com Stipper. Tudo sem exceção. Com uma grande vantagem: quando você coloca uma agulha, as frequências altas, né, você está fazendo estímulo. As frequências baixas, tum, 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 você está fazendo tonificação. O Stipper não precisa nada disso, porque quando você coloca a pastilha num ponto de acupuntura, pela semelhança do silício com o silício que nós também temos no corpo, ele faz uma leitura. A partir dessa leitura, ele lê a frequência necessária e vai fazer a filtração das ondas do teu próprio organismo, vai devolver isso para você, ou em sedação ou em estímulo. É exatamente isso que o Stipper faz, né? Com essa enorme vantagem de você poder trabalhar com pessoas de idade, pessoas que não suportam agulha e crianças. Meu paciente mais jovem, 17 dias de vida. 17 dias. A mãe, bronquiteira de plantão, minha paciente. A criança nasceu 5 dias depois, crise de bronquite. Levou para o pronto-socorro. A intervenção da médica, é claro, ela fez o melhor dela. Entrou com corticoide, que é o protocolo, e a criança respondeu mal. E a mãe trouxe para mim. E o que eu ia fazer com essa criança? Stipper. Hoje a criança está com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Você tem uma ideia, na época, o Stipper era uma única pastilha, né, aquela manta, que você, quem já viu, né, conhece, de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. A gente cortava, na época, o Stipper em 4 partes para fazer auriculoterapia, né? Hoje já tem o Stipper auricular. Ótimo. E um detalhe mais importante, pessoal, hoje nós temos a máscara do Stipper. Sabe o que é a máscara Stipper? É o Stipper em pasta. Portanto, ele potencializa demais o próprio Stipper. Muitas vezes, o que eu faço? Eu pego a pastilha de Stipper, passo a pasta do Stipper e coloco no ponto. Isso é ótimo, principalmente para atleta que transpira muito, né?
e você vai deixar o stipper na região, ele vai tomar banho e tudo mais. Lembra que o silício é não solúvel em água. Ele pode tomar banho com a pastilha, não tem problema nenhum, né? Não é solúvel. Mas a pessoa transpira muito, aquilo vai sair. Então, quanto mais eu puder potencializar, melhor. Tá? Outro detalhe importante, pessoal. Todas as técnicas que você aprende, acupuntura, fitoterapia, fitochinesa, stipper, terapia, laser, terapia, tudo que você aprende é muito bom. Não para você dar tiro para todo lado. Isso não existe. Tiro para todo lado é o profissional que não fez um bom diagnóstico, né? O importante é você ter um máximo de conhecimento de técnicas para você aplicar e atender no paciente na medida da necessidade dele, tá? Por isso que eu não gosto muito da palavra protocolo. Eu prefiro falar em sugestão de pontos, eu prefiro falar em sugestão para aquela situação. Se você pegar 30 pacientes com rotura de ligamento supraespinhal, ou com uma tendinite, ou com uma epicondilite lateral medial, você vai ter 30 indivíduos para tratar. E nem sempre você vai usar os mesmos pontos, tá? A auriculoterapia é um excelente recurso. Daqui para frente, manda o paciente para casa com stipper. De preferência, se você tiver a pasta, se você tiver a máscara, usa a máscara junto, né? Mela um tiquinho da pastilha na pasta e coloca nos pontinhos de aurícula, tá? Você vê que potencializa muito. Eu não faço a parte de estética, né? Mas eu uso demais a máscara para potencializar o stipper, tá bom? Muito bom. Vamos começar aqui com isso aqui eu falei para vocês, né? O stipper está em função equilibradora, moduladora da energia. É por isso que ele tem a grande vantagem sobre a agulha. Eu hoje praticamente não uso mais agulha no consultório. Raro eu usar agulha, né? Quando uso agulha, procuro usar de maneira muito parcimoniosa, porque ela dói, né? Eu vou mostrar caso aqui onde eu coloquei a agulha, depois optei pelo magneto, depois optei pelo stipper, e o stipper ganhou de longe, tá? Olha o meu raciocínio lá em 2012. Então, eu tenho, sei lá, acho que uns 10 anos que eu uso o stipper, desde que ele chegou no Brasil, não posso nem precisar a época, né? Mas um detalhe importante, eu usava o stipper sozinho. Eu usava o stipper sozinho, né? Em acupontos, pontos de acupuntura, pontos de dor, pontos ASH, né, da medicina chinesa, e trigger points, pontos gatilho. Nem sempre o ponto gatilho é o ponto de dor. Você está apertando ali, você sente o nódulo. Se apertar muito fundo, é claro, como disse o professor Marcelo, vai ter dor, né? Mas nem sempre o ponto ASH é o ponto gatilho. E quando você encontra o ponto ASH, mesmo que apalpando superficialmente o paciente não tenha dor, coloca também, trata o ponto gatilho e trata o ponto ASH, tá? Às vezes eles coincidem, nem sempre coincidem. O meu raciocínio lá em 2012. Se o silício é cientificamente reconhecido como o melhor amplificador e ordenador de ondas e frequências, por que eu não vou usá-lo para potencializar tudo aquilo que é energético? Ou seja, florais, homeopatia, que eu já tinha esse estudo, e também os fitoterápicos, tá? E aí comecei a fazer isso dentro do consultório. Então a gente começa a fazer o trabalho, anotar resultado, fazer o trabalho, anotar resultado com criança, com idoso, vai anotando, fala, caramba, não é que o negócio dá certo, né? Então olha para essa situação aqui, ó. Pastilhas que eu posso colocar um fitoterápico ou uma homeopatia. De que maneira? Você pode fazer isso em pontos da orelha, tá? Usando o stipper auricular, pontos sistêmicos, usando o stipper maior, e aqui, olha, IG19 e IG20, que a gente usa muito esses dois pontinhos para rinite e sinusites, tá? Colocar a agulha aí, quem colocou já sabe como é que funciona, né? O paciente chora mesmo, é dolorido.
eu não uso mais. Hoje eu tenho até, eu falo, caramba, agora eu tenho remorso de tanta agulha que eu já coloquei em G19 e G20 no começo de carreira. Né? Quanta gente eu vi chorar por conta disso. Não faço mais isso. Né? Nesses dois pontinhos, magneto é fantástico. Magneto é fantástico. Quem conhece magneto sabe que polo norte serve para sedar, polo sul serve para estimular. Né? O magneto é fantástico, mas o stepper para ir para casa é mais fantástico ainda. E aí eu uso nessa região o stepper auricular, melado na pasta, melado na máscara de stepper, tá? Coberto direitinho com o microporo cor da pele. Pontos haste e pontos gatilho, conforme eu falei para vocês, né? Muito bom. Olha para esse caso aqui, e eu vou dar umas variantes desse caso. Senhorinha de 91 anos, com dedo em gatilho, né? Mão esquerda, dedo anelar, travava. Ela fechava o dedo, vou mostrar, fechava a mão, abre todos, menos o anelar. Ele fica travado. E para destravar, dói demais. A médica, ortopedista, especialista em mão, a melhor da Baixada Santista, temos muita amizade e ela é fantástica, recomendou cirurgia. Mas 91 anos, né? Eu pedi para a família, falei, deixa eu tratá-la, isso não é emergencial, quem está aguentando dor até agora, vamos tratar. Tá? Muito bom. Procedimento que eu fiz. Eu comecei com agulhamento, agulhas Sting, agulhas que você usa na face, aquela agulha de 1 centímetro, 0,8 ou 1 centímetro de lâmina por 0,08 de bitola, ela é muito fininha, tá? E a arnica montana. Então eu pingo a arnica montana 6CH na mão do paciente, na mão da paciente, e coloco as agulhas. Agulhas entrando 2 a 3 milímetros apenas, tá? 20 minutinhos, tirava as agulhas e fazia microcorrente. O que é microcorrente? É um aparelho onde você vai ter uma corrente muito parecida com a corrente que passa no corpo humano. Não é um TNS. TNS é um aparelho usado pelos fisioterapeutas que é milicorrente, 10 a menos 3. A microcorrente é 10 a menos 6. É uma corrente que você liga e o paciente não sente que ela está passando. Para que ela serve? Produzir substâncias de reparo. Para isso que a gente usa a microcorrente, tá? Então, durante a sessão, eu fazia isso na velhinha. E para a velhinha ir para casa? Aquele stipper que tem ali, pessoal, é um stipper que já está pronto, eu uso dos dois. Eu uso o que já vem prontinho, com aquele microporo cor da pele, e eu uso também a pastilha do potinho, para eu mesmo fazer o curativo, colocar o microporo por cima, muitas vezes esparadrapo por cima, para poder molhar e tudo mais, e muitas vezes até aquela banda de kinésio, que ela ajuda bastante, tá? Muito bom. Curativo com stipper e o óleo de copaíba puro. Quem conhece a copaíba sabe que é um grande anti-inflamatório e grande analgésico, tá? Um ótimo analgésico, um ótimo anti-inflamatório. Se você perceber aqui no centro, ó, tá molhadinho com óleo de copaíba, e a gente vai colocar isso na mão da paciente, tá? Para ela ir para casa. O que o stipper vai fazer nessa hora? Primeiro, vai potencializar o uso do fitoterápico. Segundo, vai fazer a leitura da própria paciente. A energia que está alta vai descer, a energia que está baixa vai subir. Eu estou te falando o que eu estou fazendo com a mão da paciente. Simultaneamente durante a sessão, ela está inteira na maca, né, pessoal? A paciente está inteira na maca. Se ela está inteira na maca, eu posso usar outros recursos. A auriculoterapia, para ela ir para casa, quais os pontinhos que a gente pode usar na auriculoterapia com stipper? Shenmen. Por quê? Shenmen acalma. Todo mundo que tem dor, está nervoso, está irritado, se você usa o Shenmen, você acalma o espírito, tá? E o que eu posso colocar no stipper que vai no Shenmen? Passiflora, 6CH, né? Uma homeopatia. Você pega a passiflora 6CH, né? É uma homeopatia, pinga uma gotinha no stipper auricular,
e coloca no Shenmen. Não é excelente? Tá? Pontinho da suprarrenal. A glândula suprarrenal não produz cortisol? E o cortisol não é um anti-inflamatório natural? Então, para que vai ficar tomando cortisona? Você pode estimular a glândula suprarrenal. E o que o stipper faz nessa hora? Se a necessidade é estimular, ele vai estimular. E se a necessidade é sedar, ele vai sedar. Então, quando eu coloco a pastilha de stipper que eu coloco no Shenmen, a leitura que o stipper faz é para fazer uma sedação. E quando eu coloco a mesma pastilha de stipper na suprarrenal, a leitura que ela vai fazer é para fazer o quê? Estímulo. Entenderam por que é legal o stipper? Porque ele faz a leitura da necessidade do paciente, tá? E aí vamos colocar lá dentro um pontinho também da analgesia, o pontinho da analgesia, tá? Agora olha que interessante, o pontinho que eu coloquei no Shenmen, eu pinguei uma gotinha de passiflora, 6CH. E o pontinho que eu usei na suprarrenal, não coloquei nada. E o pontinho que eu coloquei no pontinho de analgesia, o que você pode colocar? Pode colocar uma passiflora, 6CH, pode colocar nica montana, 6CH também, porque a nica não faz parte do trio do trauma. Quem conhece um pouquinho aí de homeopatia, qual é o trio do trauma? Arnica, sinfitum officinalis e hipérico hiperforato, não é? Quais são os três fitoterápicos e que você pode usar na homeopatia também, ou na fito ou na homeopatia? O trio do trauma: arnica montana, sinfitum e o hipérico perforato. Por quê? Arnica, tudo que é traumático, tudo que bateu, tudo que acabou machucando e é agudo, você vai usar arnica. Não é assim? Tudo que você vai tratar de osso, você vai tratar com sinfito. Sinfito regenera, sinfito faz crescer osso, tá? E tudo que você vai tratar de nervo e músculo, você vai usar o quê? O hipérico perforato. Então você vai usar o trio do trauma potencializado pelo stipper, tá? Todo mundo entendeu? Esse é o arsenal que eu usei com essa senhora. Olha que legal o curativo, como é que ficou. Eu recortei uma banda de kinésio, né, elástica, e coloquei para ficar bonitinho assim. Tá? Gostaram? Vocês estão tirando foto, né? Depois vai aparecer a mão da velhinha lá no YouTube. Não vai não. Não, pelo amor de Deus. Na verdade é assim, pessoal. Essas imagens, né? Eu já estou lançando um outro livro que é exatamente mostrando os efeitos do stipper para cicatrização e tudo mais. Por isso que eu não gosto muito de deixar depois da aula para o pessoal, a gente pode ter essa aula disponibilizada, tudo não, porque a gente tem direitos autorais, né? E é complicado. O livro de magnetoterapia foi assim, tem mais de 30 fotos, né, todas tiradas em consultório. Muito bom. Olha o resultado. A partir da primeira sessão, melhora em 30% das dores. Pessoal, o paciente que na primeira sessão melhora em 30% das dores, está te balizando para dar continuidade ao que você está fazendo. 30% é muita coisa, tá? A partir da terceira sessão, melhora de 60% das dores, mas o dedo ainda estava engatilhando. E engatilhava e doía. Aí é uma situação difícil, hein? Por quê? O dedo, ela não tinha mais dor e o dedo engatilhava. E aí quando doía de uma vez, porque ela tentava desengatilhar e ela vinha sem dor. Quando a pessoa vem com dor constante, ela está prevenida. Quando a pessoa está sem dor e o dedo continua engatilhando, aí é o problema. Porque na hora de desengatilhar, dói de uma vez, tá? A partir da sétima sessão, acabou o dedo engatilho, dor melhorada em 80%, tá? Quando que a dor melhorava? Santos é uma cidade, a Baixada Santista, muito úmida. Às vezes aqui em São Paulo está 13, 14 graus, mas está seco. Você põe um casaco e resolveu o problema. Você desce lá para Santos, está 22 graus, mais úmido. Então a umidade entrou na roupa, não adianta pôr casaco por cima, tá?
Por isso que os pacientes, aquele teu paciente que mora em lugar úmido, o truque não é aquecer? Como é que você aquece no consultório? Moxa. Você pode dar moxa para o paciente levar para casa e fazer direitinho, tá? Eu prefiro falar para ele ligar um secador de cabelo. Secador de cabelo é um truque, pessoal. Secador de cabelo é calor seco. Então, em cima da dor, calor seco. Secador de cabelo, tá? 10 sessões, a paciente não teve mais dor nenhuma, o dedo não estava mais engatilhando e a médica, que é minha amiga, perguntou se eu era macumbeiro. Eu falei, não, macumbeiro não, mas assim, depois que os pacientes procuraram tudo, fica faltando acupuntura e centro espírita. Então eles passam primeiro na acupuntura. Tem gente que passa no centro espírita também, tá certo? Né? Mas assim, a médica dispensou ela da cirurgia, falou que não precisava mais, ficou super feliz e de lá para cá a gente vai tratando um monte de dedo em gatilho, tá? Vamos outro? Olha que legal esse caso aqui, ó. Esporão de calcânio junto com fascite plantar. Esporão de calcânio junto com fascite plantar. Isso tem de monte lá no consultório. Tem muito para tratar. Principalmente atleta, pisada errada, atleta da corrida, né? Ou então triatleta, e que o cara tem uma pisada supino e está usando o tênis errado, ou tem uma pisada pronada e usa o tênis errado. Ele sempre vai ter lesão, tá? E nem sempre que você tem fascite, o que é fascite? Todos os músculos, você quando está estudando anatomia, você sabe que você saiu do tríceps e foi para o bíceps e foi para o deltoide, porque cada um dos nossos músculos é ensacado, né? Por uma capinha, ele é coberto por uma capinha que é a fáscia muscular, não é assim? Tá? Quando a fáscia inflama, você tem uma fascite, né? Então nem toda fascite tem esporão, mas praticamente todo esporão gera fascite, e a gente tem que tratar os dois, tá? Alongamento é importantíssimo, tem que ter alongamento, tá? Mais importante do que o que você faz, mais importante do que o que você vai fazer, é em primeiro lugar ter um bom diagnóstico, tá? E a medicina oriental e a medicina ocidental caminham rigorosamente juntas. Não pode ter, não é um jogo de ego. Quem está na maca é o nosso alvo. Quem está na maca é o nosso alvo. Então não adianta fazer aquele jogo de ego, ficar criticando a medicina ocidental, né? A medicina oriental é que é melhor. Não, as medicinas se complementam, tá? Resolver uma dor no ombro sem diagnóstico. Causar analgesia é molezinha. Todo mundo aqui acupunturista sabe causar analgesia. Analgesia é molezinha. Nós que trabalhamos com acupuntura não visamos a dor, nós visamos a causa, né? A diferença está aí. Quem trabalha com acupuntura não visa tratar sintomas, nós tratamos causas. Você tem que buscar a causa. Então, mais importante do que qualquer coisa que você faça é, em primeiro lugar, buscar um bom diagnóstico. E você vai precisar muitas vezes da medicina convencional, né? Uma ressonância magnética de ombro para você ver uma rotura de ligamento supraespinhal, né? Não sei se vocês sabem, mas 70% das roturas de ligamento supraespinhal acontece em mulher. E normalmente é isso aqui, ó. Tá dirigindo, a bolsa fica no banco de trás do carro, pega a bolsa pesada e faz isso aqui na hora que vai sair do carro. E rompe o ligamento supraespinhal, tá? 70% é isso. Isso é um dado de consultório, é estatística. Os fisioterapeutas presenciam isso, a acupunturista presencia isso e a medicina convencional também. Então, primeira coisa é um bom diagnóstico. Segundo, é você traçar um bom roteiro do que você vai fazer com aquele paciente. E quanto mais técnicas você conhece, melhor. Se você conhece homeopatia, fitoterapia, stipper terapia, laser terapia, né?
E hoje a minha opção, já com 30 anos de formado, é pelas técnicas menos invasivas possível. Uso agulha ainda, mas com parcimônia, tá? Muito bom. Senhorinha de 74 anos, esporão de calcânio. Primeira coisa que a gente faz, a paciente de bruço, pezinho no final da maca para ficar 90 graus. Coloquei fitoterápico por cima. Erva baleeira é excelente como anti-inflamatório, né? Agulhamento, microcorrente, usando 8 eletrodos de eletrocardiograma. Eu antigamente eu judiava, né? Eu fazia eletroestímulo na agulha. Então você imagina, é eletroacupuntura, né? Você coloca a agulha, coloca a garrinha jacaré na agulha e vai dar choque. E aí você fala, nossa, hoje eu fui mal, né? É o número do sardo que você faz, porque isso dói, né? Aí eu comecei a fazer eletroestímulo, só que com eletrodo de eletrocardiograma. A gente pega o eletrodo de eletrocardiograma, que ele tem cola, tem o gel, recorta bonitinho, coloca nos pontinhos, tá? E na pele do paciente, ou um fitoterápico ou uma homeopatia. E para paciente ir para casa, o que eu usei? Curativo de Stiper, óleo de copaíba e as bandas de Kinésio. Então eu fiz uma associação. Stiper, anti-inflamatório analgésico, que é o óleo de copaíba puro, e as bandas de Kinésio, tá? Então dá uma olhadinha nessa sequência aqui, ó. Olha o pezinho dela aqui, ó. Sabe o que eu tive que fazer aqui? Pega o raio-x da paciente, localiza no raio-x onde é que está o esporão, e você vai colocar o triângulo de Stiper molhadinho com óleo de copaíba, tá? Bonitinho, e depois você vai começando com as bandas de Kinésio, tá? Ó. Coloquei uma, coloquei outra, e olha bonitinho como é que ficou, fechadinho, tá? Quanto tempo fica a pastilha de Stiper? 5 dias, tá? 5 dias. Então, esse curativo fica por 5 dias. Pode tomar banho? Pode, normal, não tem problema, tá? Que truque que eu uso para esse caso? Sai do banho, e aí a própria pessoa, ou o filho, ou o cuidador, secador de cabelo. Qual é o papel do secador de cabelo? Calor seco, tá? E aí você tem um resultado legal. Sessões semanais, as minhas sessões são sempre de 1 hora de duração, melhora significativa e gradativa. Após a 7ª sessão, né? Após a 7ª sessão, acabou a fascite. A única dor era, ao pisar, senti que estava pisando num prego ainda, portanto estava pisando no próprio esporão. Devagarzinho, né, a gente foi diminuindo esse esporão até acabar com o esporão. Pessoal, detalhe, tem que ter medicação? Tem. Então que seja fitoterápico, que seja homeopático. Existem homeopatias específicas para cada caso, para essa situação, existe fitoterápico, olha, erva baleeira é excelente como anti-inflamatório, unha de gato, garra do diabo, são fitoterápicos excelentes como anti-inflamatórios, analgésicos, né? Perfeitos. E dentro da fitoterapia chinesa também tem um monte, né? Então, isso daí tudo serve para quê? Recursos para apoiar você em cada caso. Se você vai tratar 30 esporões com fascite, são 30 indivíduos, 30 individualizações, tá? Você não vai generalizar, falar, não, todo mundo toma unha de gato, de jeito nenhum, tá? E quem trabalha com fito, pessoal, diz assim, ah não, toma um chazinho aí, porque se não fizer bem, mal também não vai fazer. Você pega um cara que tem a vesícula lotada de pedras, e aí você dá chá de boldo todo dia pro cara tomar. Fala, não, toma um chazinho, tá com a boquinha amarga, toma um chazinho de boldo. Você desloca de uma vez aquele monte de pedra, e o cara vai fazer uma pancreatite aguda. Tá? Se não der tempo de correr, o cara vai para a terra do pé junto, né? Vai embora. Não é verdade, pessoal. O pessoal fala assim, não, toma um chazinho, porque senão você está com a boca amarga, é fígado.
Então pode tomar um chá aí de boldo que vai resolver, toma um chá de carqueja. Não dá. Se você não tem certeza, não indique, né? Não indique. Tá bom? Muito bom. Esse caso aqui é um caso muito legal também. Já ouviram falar de Alex Valgo, o famoso Joanete? Sai aquele dedão, é quase que um sexto dedo do lado do dedão, né? Senhora de 90 anos, com Alex Valgo. Pela própria idade, você vê que ela vem de uma época onde a mulher usava muito salto alto e bico muito fino. O pessoal apertou os dedos na frente, qual é a tendência da lateral do Alex? Sair, né? Então é provocado mesmo. Era normal, você pega senhoras hoje de mais de 70 anos, 75 anos, é normal você encontrar Joanete, Alex Valgo, né? Porque usavam sapatos muito finos, bico muito fino, né? E dói muito, tá? Eu não sou dono do laboratório Axé não, viu? Isso aqui não é propaganda não. É porque o que eu quero mostrar para vocês? Hoje a fitoterapia, né? A fitoterapia é tão divulgada, e a fitoterapia chinesa está indo uma briga muito bacana, que eu acho super saudável, para chegar com tudo aqui no Brasil, é que simplesmente a Anvisa deveria olhar com olhos mais atentos, né? Olhos mais atentos, porque eles olham assim sem conhecimento de causa, né? Ainda bem que tem gente de peso do nosso lado brigando lá dentro, né? Mas hoje você tem laboratórios de ponta fazendo fitoterápicos muito importantes. A erva balieira, que a gente chama de Cordia verbenácea, o nome oficial dela é Cordia verbenácea, é um anti-inflamatório analgésico muito legal, porque você pode usar ela via oral, você pode usar ela em spray e você pode usar ela em pomada, né? Via oral você vai ter que prescrever, porque não tem nada no mercado ainda, você vai ter que fazer a prescrição. Mas já tem para comprar na farmácia comum, com o nome de Axeflan, né? Spray de erva balieira, né? De Cordia verbenácea, e tem também a pomada, né? Qual é o legal do spray? É que ele é geladinho. Qual é o legal da pomada? É que ela é toque seco. Você passa na região, ela seca. Depois você pode até colocar microporo por cima, pode colocar a banda de kinésio por cima, que ela vai grudar normalmente. Se você usar o spray, não, porque ele é oleoso. Depois você não consegue fixar, né? Então o que eu fiz? Olha lá, ó, as duas pastilhazinhas aqui de Stipper. Coloquei o Axeflan spray de propósito aqui no meio. Por que eu não usei a pomada aqui? Porque como ela é toque seco, depois ela ia ressecar, né? Como eu queria uma ação mais prolongada, eu procurei o veículo oleoso. E como o veículo do spray é oleoso, né? Eu optei pelo sprayzinho aqui, ó. Deu uma pequena sprayada bem aqui no meio, né? E aí a gente fez o curativo. Olha que bonitinho. Ela tem 90 anos, mas ela é toda cheia de ginga, incrementada. A gente coloca uma bandinha roxinha para ela ir para casa, né? E pede para ela ir passear no shopping, de preferência com o meu cartãozinho na mão, né? Olha que legal, pessoal. Sessões semanais, 1 hora de duração, né? E a paciente fica com curativo 3-4 dias. É o que estava dando para ela ficar, né? Relata que nunca teve tanto tempo sem dor. Nunca ficou tanto tempo sem dor. Olha que interessante. Isso não é... Eu estou falando do que eu fiz no pé dela, tá? Mas, simultaneamente, ela é uma pessoa ansiosa. Como ela é uma pessoa ansiosa, né? Eu estou usando os pontinhos do estômago para diminuir a ansiedade. Que pontinho do estômago é bom para a ansiedade? E36. E36. Então o que eu faço? Stipper, o Stipper convencional, aquele mais grossinho, E36 dos dois lados. Bonitinha, eu tenho quanto tempo ainda? 1 hora? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Não, a gente vai bem. Pessoal, então olha, a paciente também é ansiosa, ela tem 91, 92 anos, mas ela é ansiosa, tá?
Vamos lembrar que o que é ansiedade? A ansiedade é o corpo no presente e a cabeça no futuro. Toda vez que eu estou aqui, eu começo a pensar lá na frente, isso é ansiedade. Aquela ansiedade onde a minha cabeça está num futuro bem pertinho de mim, é ótima. Foge do meu controle, tá? Então, por exemplo, eu ainda não sou pai e eu penso assim: minha filha vai nascer. Será que ela vai fazer biomedicina como eu? Mas eu não sou nem casado ainda, caramba. Bom, e ela vai ter sucesso? Então eu estou me projetando para um futuro onde fugiu da minha mão, tá? Aí é ruim. Ansiedade é fantástico para a gente, desde que seja, você se projete, desde que seja para um futuro onde você domine, onde esteja nas suas mãos, tá? É isso que é importante. Essa senhorinha com 92 anos, ansiosa, por quê? É claro que passa pela cabeça dela a morte, passa pela cabeça dela sofrer, dar trabalho para as pessoas, tá? Então o que a gente usa? Stipper no E36 bilateral. E o que eu pingo no stipper? O que acalma, o que deixa tranquilo? Passiflora, valeriana, mulungu. Então você pode, não vai pingar as três juntas, né? Senão você apaga a veinha. Mas se você pegar, olha, passiflora 6CH, valeriana 6CH, mulungu 6CH, são plantinhas que acalmam, que modulam o sono, tá? E que diminuem bastante a ansiedade. O que eu estou fazendo? Usando uma homeopatia que vai ser potencializada pelo stipper. Usando uma homeopatia que vai ser potencializada pelo stipper. Na orelha, stipper auricular, e pode usar qualquer uma dessas homeopatias, né? A valeriana, o mulungu ou a passiflora, tá? Muito bom. Vamos terminar com essa aqui. Frouxidão ligamentar. Joelho esquerdo, ligamento frouxo. Patela sambando para lá e para cá. E é claro que a patela que samba dói. Mulher de 42 anos, obesa, sedentária, dor supra e infrapatelar. Então, em cima da patela e embaixo da patela, porque a patela está solta, está sambando por conta do ligamento, tá? Procedimento. Trabalhei com magnetoterapia, usando magnetos de neodímio. Para quem manja de magneto, existem dois tipos: magneto de ferrite, que é mais fraco, magneto de neodímio, que é muito potente, atravessa ossos. Você coloca um em cima do dedo, outro embaixo, e um segura o outro, atravessa ossos, tá? Tem magneto de neodímio que eu coloco um de um lado do punho e o outro do outro lado. Atravessa músculo, pele e atravessa o rádio e a unha, tá? Fiz magnetoterapia, usando magnetos de neodímio, o polo norte voltado para a pele, para sedar a dor, diminuir a dor. Usei laser para diminuir a dor. Usei Raihuá, que é um aparelho eletromagnético. O Raihuá é um aparelho eletromagnético. Então eu estou aplicando magneto e eletro ao mesmo tempo. Pessoal, para que eu estou fazendo isso? Só para causar analgesia. Mas não é aquela analgesia que ela vai sair do consultório pulando, achando que eu sou a última. Olha, esse acupunturista é a última Coca-Cola do verão, é a última bolacha do pacote, porque eu saí pulando do consultório. Não é esse tipo de analgesia que você vai causar. Cuidado com o excesso de analgesia, porque se você pega, por exemplo, uma rotura de ligamento supraespinhal e causa analgesia, que a pessoa começa a movimentar o braço e acha que sarou, ela não sarou. E ela vai chegar em casa e vai começar a fazer vida normal, pendurar a roupa no varal, e ela vai agravar a situação, tá? Então eu causei uma leve analgesia só para dar conforto. Analgesia de conforto. Se ela ou seja, ela para de sentir dor parada, porque ela sentia dor parada em movimento.
Agora parada não sente mais dor. Só quando começa a movimentar muito o joelho que ela vai sentir dor, tá? O que eu usei? A Nica Montana na D2 junto com associações. É isso aqui, ó. Você compra na farmácia com o nome de Traumel. Traumel é mel mesmo, não é mil. É Traumel, é uma medicação alemã homeopática. 5 que eu tenho? E falta 5 minutos, hein, pessoal? Ó, o Traumel, o laboratório Hell, a gente chama de Hell mesmo, H-E-E-L. Não é em inglês, é alemão, chama Hell, que é uma sigla, significa Herb est et lux, erva é a luz. Esse laboratório existe há 60 anos na Alemanha, é um dos laboratórios mais conceituados do mundo e já exporta medicamento para o Brasil, tá? Tem aí mais ou menos uns 20 medicamentos da Hell já licenciados no Brasil. O que ele tem de legal? Ele tem o que eu te falei que é o trio do trauma. Ele tem a arnica, sinfito e hipérico perforato. E outras associações, colossintes, que é ótimo para dores de convulsivas, né? Colossin, que é ótimo para cólica de menstruação, portanto, né? E tudo mais. Então eu uso muito isso aqui, que já está preparado, né? Você compra no mercado, já na farmácia, já preparado. Olha o que eu fiz, pessoal. Olha o que eu fiz. Gotinhas de Traumel aqui, coloquei no paciente, e sabe o que é esse bem pequenininho aqui, ó? Isso aqui é um magneto Gold, magneto da série Gold. Ele é um magneto que ele tem 5 milímetros por 5 milímetros, é quadradinho, 5 por 5, e 2 milímetros apenas de espessura. Ele atravessa os ossos do dedo. Você coloca um em cima, outro embaixo. Ele é extremamente potente, tá? Então eu usei esse arsenal para causar analgesia. Usei esse arsenal para causar analgesia. E depois, olha o que eu fiz para ela ir para casa. Olha o que eu fiz para ir para casa. Eu tenho aqui 2 stippers, tá? Depois cortei aqui no meio, bonitinho, tá? Coloquei óleo de copaíba, que é anti-inflamatório. Aqui eu tenho 2 magnetos de neodímio, né? Que é muito, muito forte também. Apesar do diâmetro, isso aqui é um diâmetro de 10 milímetros, você vê praticamente do mesmo tamanho do stipper. 10 milímetros de diâmetro por 1 milímetro de espessura, tá? E fiz essa arte aqui, ó. Olha o que eu fiz. Em cima do ligamento, aqui dá para perceber aqui, ó, a rebarbinha aqui do short dela, né? Tá? Então aqui está a patela, aqui é o quadríceps, aqui então é o ligamento do quadríceps, e aqui embaixo o ligamento patelar. Olha o sanduíche que eu fiz aqui, ó. Embaixo o stipper, e esse stipper está potencializando quem? O stipper está potencializando a copaíba. Lembra que por baixo tem copaíba. Eu pinguei copaíba no stipper. Então, olha, em contato com a pele dela, a copaíba, e por cima o stipper. E por cima do stipper eu coloquei o magneto. Por cima do stipper eu coloquei o magneto. Com que polo? Polo norte. Todo mundo entendeu? Por cima, polo norte. Pessoal, para que polo norte? Sedar. Sedar. Detalhe, depois de um período com o polo norte, que ela não relatava mais dor, eu tenho que causar o que agora? Estímulo. Aí eu vou inverter, eu faço tudo igual, só que com o polo sul. Qual é o papel do polo sul? Estímulo. Crescer tecido de cicatrização. É isso que a gente fez, tá? Qual é o grande papel do stipper? Olha que legal. Primeiro, ele potencializou a copaíba. Segundo, ele faz a leitura do paciente. Se eu preciso estimular, ele está lá estimulando o estímulo. E se eu preciso sedar, ele vai sedar a sedação. Por quê? Porque o polo norte vai sedar e o estímulo e o stipper vai fazer essa leitura, tá? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Perguntinha? 3 perguntas. Pode perguntar. Mantém o magneto o mesmo tempo do
stipper? Sim, o magneto fica em cima o mesmo tempo do stipper. Na próxima sessão, o paciente traz, vem daquele jeitinho, o stipper eu jogo fora, eu coloco o outro. E o magneto a gente reaproveita, porque magneto não é descartável, tá? Sem tensão. Não, na mão é sem tensão, mas no pé é com tensão. No esporão de calcânea, a banda de kinésio é com tensão. Isso. Sim. As duas pontas são. O esporão vai diminuindo com a fito que eu estou dando para o paciente para a homeopatia que eu estou dando para o paciente. E o laser também, e todo o conjunto, porque quando você coloca a copaíba no stipper, ele vai penetrar. E aí ele vai diminuir também o esporão. Ajuda a diminuir o esporão. Tá? Oi? Na homeopatia, você coloca e o paciente continua tomando também ou você usa... Também tomando. Tomando. Você usa o já para ingestão. O Traumel também pode ser tomado. O Traumel, pessoal, esse Traumel é tão interessante que ele existe em 4 apresentações. Pra você ter uma ideia, ele tem líquido, gotinhas para tomar, tem pomada, tem injetável. Hoje a gente não faz mais infiltração de cortisona em articulação, injeta Traumel. Tem vários médicos ortopedistas hoje que não injetam mais cortisona em joelho, em ombro, está infiltrando, está com Traumel. Tá? Oi, lá atrás. O livro do senhor está disponível? O livro... Tá, é que na verdade eu só deixo o livro nos cursos, né? Quando eu vou dar o curso de magnetoterapia, é que eu disponibilizo o livro. O curso que eu vou dar é no SEATA agora, dias 10 e 11 de setembro, eu estou no SEATA dando o curso de magnetoterapia, 10 e 11. E o livro vai estar disponível lá na Bioapos, né? Na livraria deles. Oi? Por que tem joanete sentado? E o dedo do lado, ele já é meio assim... levantado até para falar. Tem algum método para poder... O mesmo método. Normalmente quem tem joanete, o segundo dedo também já está entortando, tá? É importante você endireitar esse dedo, tá? A orientação é super importante, manter esse dedo com uma tala, alguma coisa, e pode colocar stipper nele também, junto com o fitoterápico, tá? Bom, é triste. Puxa vida. Gente, eu vou ficar pro café, que o café daqui é gostoso, né? Não é? Eu vou ficar pro café, eu não quero atrapalhar o próximo palestrante. E aí, no café, quem tiver mais dúvidas, tá? A gente tem o maior prazer em atender vocês, tá?